Olá, meu nome é Henrique Martins, vou falar um pouco sobre o Power Regressor, uma plataforma que eu venho desenvolvendo como projeto de conclusão de curso do meu MBA de Ciência de Dados na USP Exalc. Essa plataforma consiste em uma interface interativa que permite ao usuário desenvolver, analisar e comparar modelos de regressão sem que seja necessário utilizar uma linguagem de programação, mas permitindo também a linguagem Python para possibilitar ali desenvolvimentos de modelos um pouco mais complexos e personalizados. Essa plataforma ainda está em desenvolvimento, mas ela já está disponível nesse link powerregressor.onrender.com, mas ainda é um servidor gratuito, então pode ser que quando você acesse, ela demore até cerca de 2 minutos para carregar. E também vai ter ali um limite de memória, então enquanto você estiver testando alguma coisa, pode ser que demore ali um pouco ou ocorra algum erro de memória. Como eu não quero esse erro de memória e nem é, ter a demora aqui do servidor gratuito, eu vou utilizar uma versão que eu tenho aqui rodando localmente no meu computador. Vou começar aqui expandindo a nossa janela para a gente ter um pouquinho mais de conforto e vou iniciar importando aqui um arquivo CSV. Bom, só para contextualizar, esse arquivo CSV vai trazer aqui diversas variáveis, mas as variáveis que a gente quer prever, né, nesse momento, vai ser essa variável aqui, crédito rural concedido, que é o volume de crédito rural concedido mensalmente pelas instituições financeiras aqui no Brasil. Esse dado foi importado do SGS, Sistema Gerenciador de Séries Temporais, sob responsabilidade do Banco Central. E a gente também tem aqui diversas variáveis preditoras, né? Só vou aproveitar que a gente já está aqui e mostrar algumas funcionalidades. Eu consigo criar aqui diversas variáveis derivadas, como lags, médias móveis, diferenças e assim por diante. Consigo também normalizar as variáveis de diversas formas, seja por um min, max scaler, um z-score e assim por diante. Posso também transformar as variáveis, né? Aplicar alguma transformação, seja logaritmo, seno, cosseno, divisão, multiplicação, exponencial e assim por diante. Posso visualizar a minha tabela, né? Então a gente vê aqui, por exemplo, que existem dados faltantes e posso setar, né? Definir alguma variável aqui como a minha variável temporal. Então eu vou utilizar aqui por enquanto a variável data como variável temporal. Não é obrigatório eu fazer isso, mas caso eu queira que lá na frente, quando eu estiver gerando gráficos automaticamente aqui na plataforma, caso eu queira que a variável data seja o eixo X dos meus gráficos, eu preciso aqui já fazer essa marcação aqui. Bom, vou começar aqui na parte de modelagem, a gente começa arrastando o nosso card de arquivo para essa parte de dados. E isso é feito porque eu poderia ter aqui diversos arquivos, né, mas eu preciso selecionar um deles para fazer a modelagem em cada modelo. Vou selecionar a minha variável target e vou selecionar aqui também as variáveis que eu quero utilizar como preditoras. Então, eu vou utilizar o preço da soja, por exemplo, o plano safra aqui, que no caso eu fiz uma simulação de decaimento exponencial, né, do recurso que é disponibilizado anualmente. Vou utilizar também o lag 12 e o lag 1, que são as minhas defasagens, e também essa transformação que eu apliquei sobre um mês. Eu posso alterar aqui a minha configuração de porção que eu vou utilizar para o treino e para o teste. Posso utilizar, embaralhar ou não os meus dados, né, com o shuffle, mas como se trata de uma série temporal aqui, a gente não utiliza esse embaralhamento. Vou aplicar. Vou utilizar aqui o algoritmo de regressão linear e vou usar também o bootstrap aqui para calcular um intervalo de confiança. Já vou renomear o meu card para, por exemplo, para modelo linear aqui, linear. E vou aplicar uma cor sobre o meu card para que seja interessante, para que eu consiga organizar melhor. Não é obrigatório isso, mas eu vou colocar uma cor aqui para que eu consiga organizar melhor os meus cards, né, que já futuramente eu possa ter vários cards aqui. É interessante que cada um tenha uma cor e os plots, né, os gráficos tenham a mesma cor daquele card original para que eu consiga organizar melhor.
vou treinar o modelo e a gente já vê aqui os nossos resultados. Vou expandir aqui para a gente ter um pouquinho mais de clareza. Ele traz todos os resultados aqui agora, só que um pouco mais detalhado. Então eu tenho uma comparação entre as métricas no treino e no teste. Tenho também uma análise aqui dos coeficientes. Então eu tenho aqui o meu intercepto, tenho aqui as inclinações, né? Então tenho o meu alfa, os betas, tenho uma análise estatística aqui com os respectivos p-valores de cada estatística t, de cada variável que foi utilizada como variável preditora. Então você pode ver que todos os p-valores aqui tiveram um valor menor do que 5%, exceto o p-valor do nosso intercepto, né? Mas nesse caso, a gente não retira o intercepto, porque caso a gente retirasse, poderia gerar ali um viés ali na nossa modelagem e a gente não quer isso. A gente traz aqui também a estatística F e o respectivo p-valor, os graus de liberdade no modelo dos resíduos, a quantidade de dados no treino e assim por diante. E agora eu vou criar aqui um gráfico. Só para fins didáticos, eu vou selecionar aqui duas variáveis, o mês e o mês cosseno. E vou plotar aqui em relação ao eixo X, vai ser um índice automático mesmo, né, do dataset. Então eu posso selecionar uma cor para cada linha, posso alterar aqui o estilo de linha, o estilo do marcador, vou fechar e vou gerar o gráfico. Beleza, aqui está o gráfico gerado, então a gente consegue ver que esse azul é a variável mês e o verde é a variável mês aplicada à transformação de cosseno, né? Eu peguei o mês, multipliquei por 2π, dividi por 12 e apliquei o cosseno. E a gente consegue ver aqui cada um dos valores. Como é um gráfico interativo, eu posso dar o zoom. Se eu segurar Shift aqui, eu consigo navegar pelo meu gráfico. Dando um duplo clique aqui, eu consigo voltar para o estado original. Eu consigo focar em apenas uma variável e assim por diante. Então você vê que na plataforma a gente consegue fazer a plotagem de gráficos de maneira bem interativa e bem dinâmica. Mas caso eu queira fazer o treino por meio de código, eu também consigo, né? Se eu vier aqui no modo de edição do card, clicando aqui nesse lapisinho, e depois eu clico nesse ícone, eu consigo acessar o código do modelo. Então eu posso copiar esse código, jogar ali no Google Colab ou em alguma outra IDE de sua preferência. Consigo expandir aqui para verificar um pouco melhor o código. Eu vou até, nesse momento aqui, por exemplo, alterar aqui para trazer mais uma variável, por exemplo. Eu vou trazer aqui, por exemplo, a Selic efetiva, que também é uma das variáveis do nosso dataset. Vou executar e treinar. Ele traz aqui, pode ver que mudou, é quadrado e tudo mais. A Selic vem aqui também ó, como uma variável. Mas eu vou tirar ela aqui, porque ela atrapalhou um pouquinho o nosso R quadrado, você pode ver, né? Ela atrapalhou um pouquinho o modelo. Vou tirar ela, mas eu vou fazer agora um plot automático do nosso modelo. Vou executar, treinar, e ele já traz aqui o nosso gráfico. Então está aqui o desempenho tanto na base de treino quanto na base de teste, mas não para por aqui. Eu consigo também fazer uma validação temporal, né, uma validação cruzada temporal do nosso modelo. Então, utilizando os folds aqui de 40%, 60%, 80% e 100%, eu consigo verificar como é que foi o desempenho do meu modelo ao longo da da nossa base, né? Então, vou gerar os folds e ele já faz aqui cada modelagem e traz o respectivo gráfico. Tudo isso porque eu tinha deixado aqui ligado o plot automático, né? Então ele já faz aqui a plotagem automaticamente. Então a gente pode ver que nos primeiros 40% dos dados da nossa base, a gente começa aqui com R quadrado de 0,2, vai subindo para 0,753, 720. A gente até consegue ver nesse fold de 80%, uma coisa interessante, que por mais que a nossa base de treino
tivesse aqui um certo comportamento em que o valor máximo chegou a ser 20 mil, mais ou menos, né, ele não passava disso, sempre ficava oscilando em torno disso, no teste ele tem um comportamento bem diferente, né, começando a subir aqui. E mesmo assim, por mais que o treino e o teste sejam bem diferentes, o nosso modelo conseguiu capturar aqui que haveria uma subida aqui nessa porção aqui do nosso dataset. E a gente finaliza aqui, né, com 0,63 de R quadrado. Mas a gente não para por aqui. A gente pode criar mais modelagens. Eu vou criar aqui mais um modelo, por exemplo. Agora, como vai ser um modelo diferente, eu posso criar aqui com uma outra cor diferente. Por isso que é interessante a gente dar cores aqui para os nossos cards, para a gente, né, separar que, por exemplo, esse aqui, esse verde se refere a um modelo linear, mas eu vou criar aqui agora, por exemplo, um que vai ser o XGBoost. E eu posso continuar aqui, ó, fazendo aqui as minhas modelagens. Eu vou bem rapidamente passar aqui por uma modelagem aqui, vou selecionar aqui algumas variáveis aqui para realizar aqui a previsão. Bem rapidamente, vou vir aqui, selecionar XGBoost, eu consigo alterar os hiperparâmetros, então eu vou colocar aqui, por exemplo, só três eu vou ter a minha profundidade máxima de nós, né, na minha árvore vai ser de 3. Consigo verificar aqui qual que é o significado de cada hiperparâmetro, né? Então eu deixei aqui bem detalhado, mas simplificadamente, o significado de cada hiperparâmetro. Vou aplicar e vou treinar o modelo já com um plot automático aqui. Beleza, vou treinar o modelo e olha aqui, modelo criado. Então a gente consegue ver aqui o R quadrado, o R quadrado clássico, né? Existe uma diferença, já que esse aqui é do sklearn e esse aqui é o R quadrado clássico. Consigo verificar aqui o meu gráfico, consigo tirar a legenda, caso eu queira sem legenda e assim por diante. Mas eu também posso organizar com o meu bem entender tudo isso aqui. Então eu posso, por exemplo, arrastar esse card sobre esse e formar uma pasta. Eu posso pegar essa pasta e colocar ela aqui no início, ou eu posso criar uma aba aqui. Então essa aba aqui vai ser a aba de Machine Learning, vou chamar de ML, e essa primeira aba vai ser a aba de modelos lineares. E eu posso pegar aqui essa minha pasta que possui aqui o modelo XGBoost e arrastar para essa aba aqui de Machine Learning. Quando eu clicar aqui, eu venho para cá. E eu posso, né, salvar tudo isso aqui. Então, se eu vier aqui, ó, eu vou sair daqui, acho que já foi salvo. Tá ali, ó, salvo. Projeto.pwrg. Esse pwrg significa Power Regressor. Beleza? Quando eu vier aqui dar um F5, eu perdi, mas se eu abrir o arquivo que eu já tinha salvo, olha só o que acontece. Beleza, aqui está o arquivo que eu acabei de salvar. Então essa é a proposta da nossa plataforma, né? Permitir agilidade na construção de modelos de maneira bem interativa e também na visualização gráfica, né, dos resultados desse modelo também de maneira bem ágil. E também, claro, a organização desses modelos. Muitas vezes você está ali no Google Colab, em algum notebook, por exemplo, e você começa a fazer várias modelagens e já começa a ficar desorganizado. Aqui a proposta é buscar organizar isso, onde você consegue deixar uma coisa do lado da outra com a mesma cor, consegue formar pastas, formar abas, justamente para possibilitar a organização disso. Então, essa é a nossa plataforma. Eu agradeço se você chegou até aqui. Se você puder deixar um comentário, alguma sugestão, eu agradeço. Será muito bem-vindo. Muito obrigado.